Começamos agora Aedas no ar. Ei, povo, chega pra cá, fica com a gente, porque é hora de conversar sobre o que é assunto importante para as atingidas e os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, espaço de diálogo, informação e prestação de contas do trabalho realizado pelas Aedas com as pessoas atingidas em busca de reparação integral. Esta já é a nossa edição 55. A gente tem vários programas com diversos assuntos que estão disponíveis nas plataformas de áudio, como no Spotify, por exemplo, e tá também no YouTube. Lá você pode ter acesso a esse nosso arquivo e conhecer ou ouvir novamente um pouco da história desse trabalho, de como tem sido essa caminhada até aqui. Na nossa prosa de hoje tem o calendário dos próximos atendimentos da Fundação Getúlio Vargas para o Programa de Transferência de Renda, o PTR. Tem também um balanço da consulta popular aos povos e comunidades tradicionais nas regiões 1 e 2. E participações especiais por aqui para falar sobre o Dia da Infância. Você está ouvindo Aedas no ar. Começamos falando sobre a consulta popular aos povos e comunidades tradicionais que aconteceu com o objetivo de ouvir as comunidades sobre as reais necessidades de cada lugar, de cada povo. A Élida Franco, da equipe de mobilização e que acompanhou de perto na região 1, traz aqui um balanço das atividades. Aedas informa. Olá a todos e todas, eu sou Élida, mobilizadora da comunidade de quilombola de Marinhos, e no dia 23 de julho, na comunidade de Marinhos, de Rodrigues, de Sapé e de Ribeirão, ocorreu reuniões em que as comunidades votaram em temas, subtemas e projetos sobre o anexo 1.4. Essa nova consulta aconteceu em toda a bacia do Paraupeba para os povos e comunidades tradicionais, já que na primeira consulta que houve em novembro do ano passado, 2021, os projetos dessas comunidades aqui de Brumadinho, das comunidades quilombolas, não foram priorizados na consulta. Então, nessa nova consulta, as comunidades votaram novamente em seus projetos, projeto de saúde, projeto de educação, projeto de turismo, e houve uma grande participação dessas comunidades em todas as 4. Várias pessoas participaram, várias pessoas votaram nos projetos e indicaram o interesse, a vontade que, de fato, nessa nova consulta, um projeto, dessas comunidades, ele seja priorizados e implementados para que as comunidades sejam reparadas por conta do rompimento da barragem. E neste dia também da consulta, as comunidades quilombolas escreveram uma carta, cada comunidade quilombola escreveu uma carta para ser entregue às instituições de justiça, em que nessa carta elas reforçam o pedido de que um dos projetos enviados por elas sejam priorizados e sejam implementados nas suas comunidades. Valeu, Élida. E na região 2 também teve consulta. É o Diego Germano que fala com a gente agora e conta como foi. Oi, Diego. Olá, eu sou o Diego, da equipe de povos e comunidades tradicionais da região 2 da Aedas, e vou falar um pouco sobre o processo de consulta pública das prioridades acerca dos projetos do anexo 1.3 do Acordo Judicial de Reparação feito com os povos e comunidades de tradição religiosa e ancestral de matriz africana, os PCTRAMA. Esse processo aconteceu nesse último mês de julho e se deu através de visitas a terreiros de Umbanda, Candomblé e comunidades do Reinado que são acompanhados pela nossa equipe e pela Aedas. Foram 22 unidades territoriais tradicionais, UTTs, que foram visitadas, e em cada uma delas foi elaborado pela comunidade presente uma ordem de prioridades dos projetos que os atingidos e atingidas consideram mais necessários nos seus territórios. Considero que as consultas públicas realizadas são uma conquista dos povos de terreiro e reinado assessorados pela Aedas, no sentido de que quando houve uma primeira rodada de priorizações em novembro de 2021, os PCTRAMAs foram impedidos de participar devido à metodologia escolhida pelos comprometentes para a realização do processo. O PCTRAMA, diante disso, reivindicou uma nova rodada de consultas para que as suas opiniões possam ser levadas em consideração, o que representa a garantia de seus direitos enquanto povos e comunidades tradicionais e a sua participação plena no processo de reparação integral. Essa movimentação foi importante, para além disso, para estreitar ainda mais os laços entre a nossa equipe e a Aedas junto dos PCTRAMA, ouvindo as suas histórias, os seus relatos, as reflexões sobre os danos causados pelo rompimento da barragem e as suas preocupações com as questões sociais, econômicas, ambientais, culturais, religiosas e políticas dos seus territórios, sobretudo no cenário atual de pré-eleição
transição na região e no país. A participação do PCTrama nesse processo afirma a sua postura engajada e crítica diante da reparação integral e também o seu desejo de ver concretizada a reparação coletiva para todos os atingidos e atingidas. Obrigado pelas informações, Diego. A gente vai seguir acompanhando todo esse processo, informando e dialogando com as comunidades. Você está ouvindo AEDAS no ar. Agora é hora de falar do Programa de Transferência de Renda. Como vocês sabem, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vem realizando atendimento presencial para bloqueados, negados e novos cadastros para o PTR, que é uma conquista do povo atingido. Nesse sentido, a gente traz aqui os dias e comunidades onde serão os próximos atendimentos e 2 lembretes. No fgv.org/PTR tem explicado a documentação necessária que você precisa levar. Outra coisa, as datas e locais podem ser alterados caso ocorra algum imprevisto. Aí, se isso acontecer, a FGV deverá informar a alteração. Agenda. Em Mário Campos, no dia 27 de agosto, na rua Manuel José Campos, número 291, no centro, no Conselho Particular São Geraldo, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. E também em Mário Campos, no dia 29 de agosto, na rua Manuel José Campos, número 291, no centro, no Conselho Particular São Geraldo, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Você está ouvindo AEDAS no ar. Seguimos aqui no AEDAS no ar e agora vamos falar do selo em homenagem às 272 joias que deverá ser colocado em obras e equipamentos viabilizados com recursos do acordo judicial. O principal objetivo dessa iniciativa é evidenciar que os projetos de reparação socioeconômica e socioambiental são decorrentes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Todas as obras e os equipamentos desses projetos do acordo terão um selo, uma placa de identificação com menção às 272 joias. A solicitação em memória das vítimas foi feita pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, a Avabrum, e acatada pelo Governo de Minas e instituições de justiça, as IJs. Alexandra Gonçalves, presidente da Avabrum, fala conosco sobre esse ato de memória e homenagem. AEDAS Entrevista. A Avabrum solicitou ao governo estadual de Minas Gerais que todas as obras e equipamentos adquiridos com recursos do acordo de reparação do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho tivessem uma identificação em honra e homenagem às 272 vítimas, pois nossas joias elas seguem vivas em nós e em nossas ações. Não queremos que caia no esquecimento e que todos os municípios e moradores beneficiados por esse recurso lembrem das 272 pessoas que foram engolidas vivas pela lama, e isso não pode ser em vão, não pode ser esquecido. Rompimentos de barragem não podem mais matar pessoas. Rompimentos de barragens precisam ser evitados. De fato, jamais esqueceremos e não pode mais acontecer, né, Alexandra? Governos e empresas têm que tomar providências para que isso nunca mais se repita. Trabalhadores, comunidades e turistas não podem perder suas vidas por falta de segurança no trabalho. Nossa luta é também para que mais famílias não passem pelo que nós estamos passando. Nossas vidas foram mudadas da pior maneira possível. Após 3 anos e 6 meses, ainda temos famílias aguardando pelo encontro do seu ente querido, não tiveram sequer o direito do sepultamento ainda, e tudo o que aconteceu é muito triste, é muito revoltante. Muito obrigado, Alexandra. Com certeza somos aqui solidários a essa iniciativa tão importante e simbólica. Você está ouvindo AEDAS no ar. E agora, no nosso giro, informação importante para você. Giro de notícias.
Olá pessoal, aqui é o Ganjão Pio, Saravá, Motumbá, Macuiú, Colofé, Salve Maria. Quero convidar a todos e todas a fazer uma grande convocação para que participem do ato dos povos e comunidades de religião ancestral de matriz africana, que acontecerá no dia 20 de agosto, de 9 ao meio-dia, no Pontilhão, em Juatuba, no bairro Satélite. É um ato em defesa do meio ambiente e em prol da vida. São 3 anos de luta e há muita luta a fazer. Esse será um ato importante para a visibilidade da nossa luta, da nossa causa pela reparação integral, em defesa do nosso território ancestral, ecológico e sagrado, em defesa do Rio Paraupeba e seu ecossistema. Venha, participe, esteja junto conosco nessa luta. O rio ainda corre e o povo ainda luta. Giro de notícias. Estudos revelam danos à agricultura e aos animais em Brumadinho. Um diagnóstico feito pela Consultoria Técnica Especializada de Danos à Agricultura e aos Animais em Brumadinho, contratada pela AEDAS, mostra a situação de danos à agricultura e aos animais. O levantamento foi feito de novembro de 2020 a novembro de 2021. A Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional, a FADURP, vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi a responsável pelo trabalho. A consultoria de danos à agricultura e aos animais teve como objetivo realizar um diagnóstico inicial contendo a identificação dos danos ocasionados às práticas agrícolas, aos animais domésticos e de produção. O levantamento verificou as principais demandas emergenciais do conjunto de agricultores e agricultoras atingidos pelo rompimento da barragem B1 e soterramento das barragens B4 e B4A da mina Córrego do Feijão, da Vale SA, na região 1, Brumadinho, dimensionando ainda o impacto desses danos à renda dos agricultores. A metodologia buscou valorizar a interação entre o levantamento de dados secundários e dados primários da mesma forma. Levou em conta a interação entre os saberes acadêmicos, científicos e populares. A proposta da consultoria foi baseada a partir de uma perspectiva da economia feminista, construindo análises com atenção no levantamento de dados de campo junto às mulheres, com foco em suas produções, de suas famílias e respectivos danos. Todos os danos encontrados referem-se às perdas relacionadas ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. A consultoria encontrou danos ao trabalho, à renda e à economia de autossustento das famílias atingidas, além de danos à imagem, à identidade e às relações de confiança entre produtores e consumidores. Com relação à produção das famílias atingidas, foram identificados danos à renda, o aumento dos gastos e o endividamento. Também foram identificados danos ao processamento, ao armazenamento, à distribuição e à comercialização da produção. A consultoria encontrou ainda danos relacionados à potencial contaminação e alterações ambientais, como, por exemplo, os danos ao acesso às águas do Rio Paraupeba, como de córregos e de águas subterrâneas, o que ocasionaram ainda danos à produção de cultivos e de animais, além de danos à pesca e à segurança e à soberania alimentar e nutricional das famílias atingidas. As principais propostas sugeridas pela consultoria aos órgãos competentes, como as instituições de justiça, são acesso a serviços especializados, fornecimento de água para uso doméstico e produção, acesso à informação, enquadramento para benefícios, fornecimento de insumos, reconhecimento de direitos, resgate da autonomia e recuperação de infraestrutura social e cultural. E como sempre, as informações completas, tudo explicadinho, no detalhe, se encontra no nosso site, aedasmg.org. Vai lá. Você está ouvindo Aedas no ar.
Hora da gente falar sobre o anexo 1.1 e as sugestões que a AEDAS enviou para o termo de referência de contratação da entidade gestora desse anexo. A gente convidou o Bruno Kassabian para nos falar sobre isso, sobre o processo de construção dessas propostas. Bem-vindo, Bruno. Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. No dia 3 de agosto, a AEDAS enviou para as instituições de justiça um documento com sugestões para o termo de referência de contratação da entidade gestora dos recursos do anexo 1.1. O anexo 1.1 prevê o gasto de 3 bilhões de reais para projetos de demanda das comunidades atingidas. Prevê ainda que as comunidades e pessoas atingidas terão participação na definição da forma de gestão desses recursos. Diante dessa definição, as assessorias técnicas independentes estão trabalhando desde a aprovação do acordo na discussão com as pessoas atingidas sobre essa forma de gestão dos recursos do anexo 1.1. Ao total, foram realizadas ao menos 217 reuniões para dialogar sobre o anexo 1.1 entre 2021 e 2022, contando com a participação de 2.939 pessoas atingidas apenas nas regiões 1 e 2. Todo esse debate foi no sentido de construir a proposta das pessoas atingidas com o apoio das assessorias técnicas independentes. Esse debate também ocorreu nas outras regiões e culminou com espaços participativos comuns, debatendo então uma proposta consensual da bacia do Rio Paraupeba e Lago de Três Marias. Ainda em junho desse ano, nós realizamos um encontro de atingidos e atingidas da bacia do Rio Paraupeba e Lago de Três Marias, no qual as pessoas atingidas validaram a proposta de governança. E quando a gente fala em governança, estamos falando do que mesmo? Quando nós estamos falando de governança, estamos falando da forma como serão geridos os recursos. Quer dizer, as regras que definem como os recursos são aplicados. Quem decide a aplicação dos recursos, ou seja, quem decide quais projetos vão ser aprovados, quantos recursos cada projeto vai receber e onde esses projetos vão ser realizados ou implementados, né? Isso significa que não estamos decidindo os projetos, mas estamos decidindo como será feita o debate dos projetos e quem vai decidir sobre os projetos no momento oportuno, né? Esse debate todo culminou no termo de referência, porque as instituições de justiça enviaram um comunicado, para as pessoas atingidas no dia 14 de julho, solicitando sugestões para o chamamento público da entidade gestora. Então, as instituições de justiça pedem que seja feita propostas para o termo de referência, que nada mais é do que um contrato com a entidade gestora. Esse termo de referência é muito importante porque ele define as regras, as funções, os serviços que devem ser prestados pela entidade gestora. E, portanto, esse termo de referência, ele entra em vários dos assuntos que os atingidos vêm debatendo, como, por exemplo, quem decide sobre os projetos, se será as pessoas atingidas ou não. Então, diante de todo esse acúmulo de uma proposta construída e validada pelas pessoas atingidas, a AEDAS entendeu que seria importante fazer esse envio e foi também a opinião das comissões de atingidos da região 1, da região 2 e comissões de atingidos do PCTRAM, que concordaram que deveria ser feito um envio da proposta validada no encontro para as instituições de justiça. Então isso foi feito dentro do prazo do dia 3 de agosto, né? Ô Bruno, e as pessoas atingidas estão no centro dessa questão, né? E é importante destacar que essa é a proposta na qual as pessoas atingidas têm protagonismo. Essa proposta, ela prevê que as pessoas atingidas compõem todas as instâncias de deliberação, aquelas instâncias que vão decidir os projetos pequenos, os projetos médios e os grandes projetos. Nessa proposta, as pessoas atingidas também compõem o Conselho Fiscal e as pessoas atingidas também vão contar com apoio de pessoas contratadas para ajudar a fazer os projetos. Então é uma proposta de protagonismo das pessoas atingidas que foi enviada agora no dia 3 para as instituições de justiça. E também é muito importante relembrar
que essa é uma proposta, junto com várias outras, que chega, né, até as instituições de justiça, que são as responsáveis pela tomada de decisão. Então, isso já está previsto no acordo, né, as instituições de justiça que vão encaminhar para o juiz qual será a forma de gestão do recurso do anexo 1.1. Então, agora elas têm também essa proposta dos atingidos em mãos e vão tomar uma decisão fazendo publicar o termo de referência. Valeu, Bruno. Informações importantes que dizem respeito ao protagonismo das atingidas e atingidos, o que para nós aqui da AEDAS é fundamental. Você está ouvindo AEDAS no ar. Ei, gente, como eu disse lá no início do AEDAS no ar, temos aqui mais uma vez a participação mais do que especial da Alice e do João, da Ciranda da AEDAS. Hoje eles vieram nos ensinar sobre uma data importante, o Dia da Infância. Oi, gente! Me manda um recado. Olá, pessoal do AEDAS no ar. Oi, Lucas. Eu sou Alice Jolie. E eu sou o João Vitor. A gente disse que voltaria por aqui e voltamos. Direto da Rádio Aidinhas para o AEDAS no ar. E hoje a gente convida você, adulto, a refletir sobre a realidade. Você sabia que 24 de agosto foi a data escolhida pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, para ser celebrado o Dia da Infância no Brasil? Calma, apesar do nome, a data não tem nada a ver com o Dia das Crianças. Nesse 24 de agosto, o objetivo da data é fazer a sociedade refletir sobre os direitos e as condições de vida de todas as crianças no nosso país e no mundo. Segundo a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, todas nós temos o direito a uma boa alimentação, direito a estudar, a saúde, viver em um ambiente seguro e o direito de brincar. Mas sabemos que nem sempre isso acontece para todas as crianças. Segundo a Unicef, em 2018, 12 milhões de crianças no mundo não têm esses direitos respeitados e 6 milhões vivem em extrema pobreza. No Brasil, em 2019, o Disque 100, um serviço de denúncias e proteção contra a violência de direitos humanos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, recebeu mais de 4 mil denúncias de trabalho ilegal de crianças e adolescentes. O rompimento da barragem trouxe para as crianças de Brumadinho e demais cidades da Bacia do Paraopeba uma série de violações de direitos. Elas estão sujeitas a um nível alto de poluição, doenças e transtornos psicológicos e diversos outros danos. E esses danos precisam ser reparados integralmente. Mas e você que está nos ouvindo? Conta pra gente através de áudio ou desenho no número do nosso WhatsApp 031 995 04 0688. Quais os desafios que você enfrenta por ser uma criança atingida? Nós, crianças e adolescentes atingidas, merecemos e exigimos que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Chega de descaso. Valeu, gente! A gente trouxe informação e agora contamos com a sua atitude para fazer acontecer um mundo em que tenhamos nossos direitos garantidos. E se a vida melhora para as crianças, fica melhor para todos. Até a próxima, pessoal. Tchau! Fiquem bem e até a próxima. Valeu, muito obrigado. É sempre massa quando vocês vêm e repetindo o que já disseram ali. Se a vida melhora para as crianças, melhora para todo mundo. Você está ouvindo AEDAS no ar. Quanta informação hoje, né? Pois é, tá chegando ao fim o nosso AEDAS no ar. Em breve a gente se encontra por aqui novamente. E sempre muito obrigado a você que nos ouve e compartilha os nossos programas. A gente segue de braços dados com você que está nos ouvindo. Seguimos juntos com esperança e muita força por reparação integral. E lembro que além desse aqui, a gente tem uma série de programas com vários assuntos que estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio Anchor, Spotify e Google Podcasts. Lá dá para você ouvir outra vez a hora que quiser. E se quiser saber mais sobre o trabalho da AEDAS com as atingidas e os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vai lá no nosso site aedasmg.org.
Este programa teve a produção, roteiro e apresentação de Lucas Jerônimo, edição Rurian Valentino e contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.